Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Eduardo Machado, estou aqui mais uma vez para fazer análise de notícias divulgadas no site do STJ, mas antes queria dizer para vocês que o nosso canal é formado por três playlists, que é na letra da lei, que é a lei seca em vídeo e áudio. Também tem a playlist dos boletins de jurisprudência do Tribunal de Contas da União, uma jurisprudência administrativa. E a terceira playlist da qual esse vídeo faz parte, que é analisando julgados. Vou deixar cards aqui para quem quiser acessar essas playlists. Essa decisão é do dia 30 de setembro de 2020 e ela corresponde a uma suspensão de segurança, deixa eu ver o número, suspensão de segurança número 3.260. E aqui a análise que a gente vai fazer mais para frente é o mundo real e o mundo da faculdade, o mundo acadêmico e o mundo real, né? Vamos fazer uma crítica, na verdade, né? Vamos lá na análise, a gente vai fazer essa crítica. Então a nossa dinâmica é leitura e depois a análise. Vou fazer a leitura aqui primeiro da própria notícia. O presidente do STJ mantém efeitos de portaria que disciplina visita de advogados aos presos no Pará. Por verificar risco de lesão à ordem pública, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, STJ, ministro Humberto Martins, restabeleceu os efeitos da portaria 529 de 2020 do Estado do Pará, que em razão da pandemia do novo coronavírus, Covid-19, passou a exigir agendamento e justificativa para as entrevistas entre advogados e seus clientes presos. O Estado entrou com um pedido de suspensivo no STJ depois que uma desembargadora do Tribunal de Justiça do Pará, considerando haver violação ao Estatuto da OAB e da Lei de Execução Penal, deferiu liminar para sustar os efeitos da portaria. Para o ente público, a liminar interfere diretamente, em contexto de pandemia, no planejamento de suas atividades, principalmente nos presídios de segurança máxima, pois as visitas demandam a movimentação de presos e exigem rigorosas medidas de segurança. Por isso, requereu a suspensão da decisão do TJ Pará. Direito preservado. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, lembrou que a suspensão de liminar é medida excepcional condicionada à demonstração de grave lesão à segurança, à saúde, à economia ou à ordem pública. No caso, o ministro considerou estar demonstrado que o não cumprimento das regras de organização penitenciária pode afetar o interesse público, uma vez que tem potencial para colocar em risco a integridade física dos presos, dos servidores e do público em geral, em claro prejuízo à coletividade. A incontestável necessidade de respeitar o direito de visita do advogado ao cliente não leva à conclusão de que pode ser exercido de qualquer forma, segundo o seu livre-arbítrio, afirmou o ministro. Para ele, regulamentar a maneira como esse direito será exercido não significa negá-lo, mas tão somente organizar a sua fruição para proporcionar segurança e eficiência, viabilizando que seja concretizado, uma vez que poderia ficar obstado se não houvesse um ambiente seguro e organizado nos presídios de segurança máxima. Regras necessárias. Humberto Martins lembrou que o escopo da portaria é administrar, com ordem e clareza, as audiências dos advogados com os presos, em benefício também da própria advocacia. No contexto da pandemia de Covid-19, o ministro ressaltou que as regras da portaria para disciplinar o acesso à penitenciária são razoáveis e necessárias. Segundo o presidente do STJ, é poder-dever do Estado conferir ordem em estabelecimentos penitenciários, sendo a interferência do judiciário no caso indevida. Por fim, o ministro observou que o ato admite a não aplicação de suas regras aos casos urgentes, o que demonstra que o exercício da advocacia de forma plena não fica prejudicado, pois há previsão de atendimento imediato caso seja necessário. Vamos para a análise, né? Então o que a gente aprende lá a gente entra lá naquele primeiro período, né? Te dão aquele livro bacana do Hans Kelsen, né? Teoria Pura do Direito, né? Que todo mundo lê aquele livro e ninguém entende porcaria nenhuma. Claro, porque está no primeiro período.
ou segundo, né? Lá nos períodos iniciais. Então o que o presidente do STJ fez aqui, né? Pegou a base da pirâmide de Kelsen e botou no meio, né? Portaria regulamentando o que deveria ser regulamentado por lei, né? Acima da lei. Botou portaria acima, justificando. A justificativa dele é ordem pública. Ô, gente, menos, né? Vamos ser razoáveis, né? Isso aqui é uma decisão política, não é uma decisão jurídica. Não tem o que se argumentar. Se tem pandemia, tem situação de pandemia, né? O Estado que se vire para que o advogado tenha acesso ao seu cliente. Ele que se vire, ele que dê seu jeito para o advogado. Tudo bem que não é a qualquer hora, tal, mas justificativa, exigir agendamento, tudo bem, mas e justificativa? Aí pegou pesado, né? A portaria exigir justificativa. O agendamento é até razoável, né? Até razoável, mas a justificativa para você acessar seu cliente, porque está num presídio de segurança máxima, aí você pega, né? Pega e bota a portaria lá abaixo vai ficar a portaria, na supra tem a legalidade, aí vai ficar ali em cima da legalidade, né? Tem a supra-legalidade ainda, tem a Constituição, ela vai ficar no meio ali, né? A portaria, que foi isso que o ministro fez nessa decisão política, que isso não é uma decisão jurídica, né? Terrível isso, né? Dá medo isso, dá medo. Eu falo assim, questão de saúde, eu estou fazendo esse vídeo aqui em setembro. Setembro não, outubro, né? A gente já está em outubro. A pandemia começou em março e eles ainda não conseguiram se organizar. Pô, o Estado a gente sabe que o Estado é incompetente, né? Mas justificar a incompetência do Estado com essa reversão total na ordem jurídica, transformando uma portaria, restringindo a lei através de portaria, não dá, né, gente? Fica pesado. E essas são as decisões políticas dos nossos tribunais superiores, né? Para justificar a própria incompetência do Estado em poder administrar, principalmente na questão prisional, né? Ele fala assim, eu sou incompetente e vou arrumar as ferramentas para justificar a minha incompetência. Essa é uma delas, né? Essa é uma delas, né? O ministro do STJ justificando a própria ineficiência do Estado em gerir o acesso do advogado, né, ao seu cliente, um direito constitucional, um direito legal. Aí ele me pega uma portaria e restringe a questão do acesso do advogado ao seu cliente. É terrível, essas decisões políticas são terríveis, né? São lamentáveis. Para quem é advogado sabe disso. Tudo bem, não pode ser feito a qualquer hora, tem que ter questão de pandemia, mas por portaria, né? Por portaria, então tudo seria justificável por portaria, né? É a pandemia, é a falta de recurso, é a falta a inércia do poder legislativo. Então faz-se portaria para tudo e tudo seria justificável através de portaria, passando por cima da lei, da Constituição. Não é por aí que a coisa anda, né? Então essa inversão aí da pirâmide kelsiana foi terrível, numa decisão política extremamente prejudicial aos advogados, prejudicial aos presos e, por consequência, prejudicial à própria sociedade, né? Então, essa é a análise que a gente faz aqui, dessa inversão, né? Transformar numa portaria, fazer até restrição do que a lei não fez, né? Nem a lei, a Constituição fez, mas uma portaria pôde fazer com aval do STJ, né? Com a bênção do ministro Humberto Martins, que restabeleceu, né, através de uma suspensão de liminar, né,
restabeleceu essa portaria 529/2020 do estado do Pará. É terrível, mas esse é o direito que a gente tem que trabalhar. Então é isso, pessoal. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Deixe o like aqui se você gostou do vídeo. O like ajuda o canal a crescer. E vou deixar aqui, como de praxe, um card do último vídeo publicado no canal. Falou, pessoal, obrigado aí, até um próximo vídeo.